Olá pessoal, eu sou a professora Andréa, de Língua Portuguesa, e vamos para mais uma sequência de resolução de questão, ok? Vem comigo. Aqui nós temos um primeiro texto, tá? Nós vamos fazer a leitura do texto. Eu sempre faço a leitura do texto na questão 1 e nas questões subsequentes eu considero essa leitura aqui feita já, tá bom? Então bora lá. Se você já fez a leitura, né, desse texto, já fez a leitura, anotações, já vai direto para a questão 1, ok? Os desafios de usar a tecnologia a favor do ensino. Falta um ponto aqui. Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos. Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens, uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso tópico frasal, né? Lembrando que o tópico frasal é basicamente o que esse parágrafo está falando, né? Então, o tópico frasal aqui vai trazer já o tema desse texto, né? Falando da tecnologia no dia a dia, dentro de uma geração que já nasceu dentro da tecnologia. Basicamente, o que o texto vem trabalhando, tá bom? Continuando a leitura. Estamos no século XXI. Não tem como dar aula como se dava há 10 anos, diz Gláucia Brito, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná e especialista em tecnologia na educação. Para ela, a escola está atrasada, os jovens são outros e os professores precisam se transformar para seguir essa mudança. No segundo parágrafo, então, novamente, nós temos um dado agora com uma especialista falando sobre essa questão da tecnologia dentro da escola, da tecnologia ligada a alunos. Terceiro parágrafo. O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. No Colégio Dom Bosco, em Curitiba, tablets e netbooks são fornecidos aos alunos desde o 6º ano do ensino fundamental. A ideia é tentar falar a mesma linguagem dos alunos. Não adianta ser diferente em casa. Trabalhamos o uso responsável, explica o professor de física e coordenador de tecnologias, Rafael Correia. Nesse terceiro parágrafo, você tem aqui uma exemplificação de uma escola que usa tecnologia em sala de aula desde o 6º ano, com um enfoque no uso responsável, né? Então, ó, olha como o texto conversa. Ele começa falando o tema, depois ele traz uma especialista abordando esse tema. No terceiro, ele traz um uso sobre isso, né? Um uso que está acontecendo. Vamos ver o que vem no quarto parágrafo. A escola trabalha de duas maneiras. Recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração. Então, esse quarto aqui, ele está falando de como essa escola faz esse uso. Então, ele faz um detalhamento, ok? Seguindo a leitura. Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção, ficam só no celular. Mas na minha época, por exemplo, nos distraímos com gibi. A questão é como está a aula do professor, avalia Gláucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos modernos. Envolvimento. No Colégio Sion, a tecnologia é mais usada pelos professores, embora os alunos também usufruam em determinados momentos. Para a coordenadora do ensino médio, Cíntia Renaux, é preciso fazer com que o estudante participe do processo, saiba contar o que aprendeu, para não ficar muito no virtual. Fazemos muitos seminários, debates e pesquisas. Tentamos resgatar o diálogo, a conversa e discussão entre eles, explica Cíntia, citando o formato semicircular na disposição das carteiras nas salas para facilitar o método. Então aqui, pessoal, é como se fosse um contraponto, né? Ele fala de uma escola também, né, o Colégio Sion, que ele utiliza o formato não baseado no tecnológico só, e de que maneira que ele faz isso, ó? Seminários, debates, pesquisas, com o intuito de gerar diálogo entre essa moçada, né? Então, é um contraponto, é uma ideia de contraponto, para mostrar que tanto com tecnologia quanto sem tecnologia, se tiver um objetivo, a educação acontece, tá? Esse texto foi tirado da Gazeta do Povo,
Esse é o nome do texto, aqui está a referência. Bora lá, então, para a questão 1. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. Pessoal, então a questão 1, ela vai fazer a seguinte pergunta. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. A. De acordo com o texto, não é uma opção tentar evitar as tecnologias no contexto educacional, uma vez que usá-las pode ser proveitoso para ensinar. Pessoal, o texto não falou que não é uma opção tentar evitar as tecnologias. Tanto que no último parágrafo tem um exemplo de uma escola que evita tecnologias em vários momentos e que dá muito bom. Então, não pode ser A, tá bom? Só por isso a gente já mata. É uma questão de compreensão de texto, tá bom? B. Para os especialistas apresentados no texto, a escola não acompanhou a evolução da tecnologia e apresenta-se defasada nessa área, o que se deve à falta de recursos tecnológicos presentes nas instituições de ensino. Pessoal, o texto não está abordando essa vertente, tá bom? Você compreende? O texto não é uma dissertação, ele não está defendendo um ponto de vista, ele não está trazendo escolas como, ó, esse modelo aqui está equivocado, e está equivocado por causa disso, 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 disso. Não está fazendo isso. Então, não é a abordagem do texto. A abordagem do texto, ela está na questão de lidar com a tecnologia juntamente com essa geração que já nasceu dentro da tecnologia. E que a escola tem desafios ali a enfrentar. E que hora você pode usar a tecnologia, ele dá um exemplo de uma escola que faz esse uso, hora você pode disseminar outras práticas que não fazem uso e também dá muito bom, tá bom? Então, essa seria uma alternativa que, se você marcar, ela está extrapolando. Ela não está atendendo o comando e ela está extrapolando demais, porque não tem essa leitura. O texto não te permite fazer essa leitura aqui, tá bom? Aqui, se você fosse para essa questão, você poderia ir muito para o campo da opinião. Às vezes a gente vivencia uma situação que corresponde com essa alternativa, mas o texto não fala sobre isso. Então, nossa atenção tem que ser redobrada na hora de avaliar esse tipo de alternativa, tudo bem? A alternativa C. Segundo o texto, as redes sociais são o maior problema quanto ao uso das tecnologias e tal dificuldade pode ser evitada proibindo-se o uso na escola e no contexto familiar. Pessoal, o texto até cita em algum momento que o mais complicado é controlar o uso de redes sociais, porque ela ajuda a dispersar muito o ser humano, né? Não só o aluno. Mas ela não fala que para solucionar isso você tem que proibir. Ela fala do uso consciente, né? Então não pode ser a C também. Alternativa D. Os exemplos trazidos pelo texto demonstram que um ponto importante para que o uso da tecnologia seja proveitoso é a interatividade, ou seja, a participação dos alunos nas tarefas mediadas pelos aparatos tecnológicos. Possivelmente é o nosso gabarito, pessoal, porque é exatamente do que o texto vem tratando, né? É a respeito do que o texto diz. Alternativa E. Gláucia Brito, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, defende que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos e, por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem usar a tecnologia. Pessoal, a moça aqui, ó, a especialista, ela até fala que é possível dar aulas atraentes sem utilizar aparatos modernos, até porque é possível, né, pessoal? Mesmo, de fato. E ela diz isso, ela reforça. Só que, ó, ela não faz isso aqui. E por isso, seria ideal que os professores se especializassem para que não precisem usar a tecnologia? O texto não aborda essa vertente. E a fala da Gláucia não dá essa compreensão, não dá essa interpretação, tá bom? Então, realmente não é essa. E o nosso gabarito é D de dinossauro. Show de bola? Bora para a próxima questão? Vem comigo!